Ô, Adilson, boa noite, tudo bem? Boa noite. Teve muitos discursos desse Campeonato Brasileiro, não só depois da tua chegada, antes até com o Anderson, não só do treinador, como de jogadores que o time jogava bem e não conseguia vencer. Hoje o time não foi bem, principalmente no segundo tempo, mas conseguiu o resultado de vitória, conseguiu os 3 pontos. Subiu na tabela, se afastou da zona do rebaixamento e contra um concorrente direto. Queria que você falasse dessa situação. Às vezes se joga bem e não vence, às vezes se joga mal e consegue vencer, Adilson. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de enaltecer os atletas, agradecer o torcedor pelo apoio, pelo incentivo, por jogar junto, por entender o jogo. Nós fizemos um grande primeiro tempo, com volume, com posse, com ultrapassagem, com situações que nós trabalhamos e que foram criadas várias vezes. Poderíamos ter saído no primeiro tempo com um placar bem mais tranquilo. Segundo tempo, concordo com a tua avaliação. Baixamos um pouquinho, isso não é ordem. Às vezes a gente precisa entender o adversário. Parabéns ao Marcão. O adversário te empurra, o adversário trabalha de uma maneira diferente. Você faz as trocas em função de ter esse contra-ataque. Gostaria de ter tido o contra-ataque não no último minuto, como aconteceu o gol. Então, a intenção era esta. Aí você tem alguns jogadores sobrecarregados, principalmente no aspecto físico. Isso a gente também tem que levar em consideração. Mas eu tenho que enaltecer a vitória, o comportamento, a entrega, a jogadores que não vinham jogando, que hoje chamam o jogo, que ditam o jogo, que cadenciam o jogo, que alimentam o jogo, que dá assistência no jogo, né? Só para elogiar um aqui, o Bachola, né? Então, tem muita coisa boa. O sistema defensivo, por mais que o Fluminense teve bolas alçadas, teve cruzamento, teve chute de fora, mas tranquilo. E às vezes você vai sofrer um pouquinho. Eu acho que foi o primeiro jogo que nós sofremos um pouco no segundo tempo. Mas o volume de jogo do primeiro tempo é aquilo que eu quero. Então, eu saio satisfeito pelo primeiro tempo, um pouquinho. Eu tenho que entender um pouquinho o segundo tempo. Né? Nós tivemos aí a saída do Galhardo, que estava um probleminha ali estomacal. Aí o contra-ataque que não encaixou, um pouquinho de dificuldade, aspecto físico, de cansaço. Nós marcamos muito contra o Santos, nós marcamos muito contra o Grêmio. Nós tivemos que se redobrar no jogo do Avaí, tivemos que reverter o Vasco, você corre demais contra o Goiás. Então, isso é um acúmulo. Aí nós fizemos uma viagem esses dias de Santos, nós tomamos o café da manhã 7 horas da manhã, chegamos aqui 4h30. Viemos almoçar aqui, não deu nem tempo. Quando nós trocamos no avião, não deu tempo de almoçar, a gente almoçou aqui 4h30. Isso aí, às vezes, lá no finalzinho, faz uma diferença. E as pessoas precisam entender e saber disso também. Não é desculpa. Eu não preciso de pretexto. Só estou explicando. Não sei se te ajudou nesse sentido. Adilson, boa noite. Boa noite. Falar com você. A minha pergunta é a seguinte: você acabou de falar exatamente sobre essa questão do segundo tempo, né? Você disse que não é bem uma ordem. E aí eu te pergunto, no intervalo do jogo, o Fluminense fez 2 alterações. O próprio Marcão acabou explicando para a gente que o meio do Ceará estava bem fechado, ele precisava colocar jogadores mais nas pontas. E aí eu acabo te perguntando, até porque fala-se muito que desde que o Marcão assumiu o Fluminense, a equipe tem voltado um pouco àquele estilo de jogo do Fernando Diniz, Isso, né? Sim, concordo. E aí eu queria saber exatamente de você. Essa dominação, digamos assim, no segundo tempo do Fluminense, é mérito do Fluminense ou acaba sendo um pouco de ordem sua, entre aspas, para o intervalo? Vamos baixar um pouco mais as linhas, vamos tentar sair no contra-ataque, ou foi mais, de fato, mérito do Fluminense? Mérito do Fluminense. E quando você fecha o meio, o lado não tem problema. Às vezes sem duas. E quando eu coloquei o Matheus, é para a gente ter essa válvula de escape. E não encaixou. Encaixou só no finalzinho. Mas ninguém manda baixar. O comportamento nosso do Ceará também não é baixo. Se você analisar o do Santos, o próprio Grêmio, né, que tem uma imposição,
E eu tenho que olhar de novo algumas coisinhas, às vezes tem um desgaste, a gente precisa rever, né? Mas não é uma ordem e o próprio adversário. Então, eu preciso também dar mérito ao adversário. Mas o importante era vencer hoje. E eu fiquei contente com o volume de jogo no primeiro tempo. Adilson, é impressionante como a confiança ela pode mudar a história de muita gente, né? Você não estava aqui ainda, era outro treinador, mas o Bergson, a mesma bola do gol que ele teve hoje, ele já teve chances semelhantes. Uma ele isolou, a outra o goleiro acabou pegando e tal, e hoje ele defendeu. E eu recordo que a última coletiva do Bergson, o Bergson disse que estava na UTI, respirando por aparelhos, e você conseguiu restaurar. Além de implementar a metodologia de trabalho que todo treinador faz, o teu trabalho também foi esse, de dar confiança, principalmente aqueles jogadores que não vinham bem, que não vinham sendo utilizados? Olha, eu disse a ele o dia que eu cheguei, que eu o conhecia, porque eu tenho cadeira lá no Atlético Paranaense, eu vou lá, assisto jogos e acompanhei desde a juventude, e ele chega a fazer 30 gols por temporada, então ele sabe fazer gol. E hoje teve uma que passou e ainda bateu na canela dele, né? Um bate-rebate ali, ali era o 2-0, aí eu te dava uma tranquilidade maior. Então eu disse a ele que, para ele ter a paciência, que no momento certo ia colocá-lo. E está nos ajudando. Tem sido importante, está segurando, é inteligente, sabe jogar, tem boa técnica, tem boa presença. E foi importante como os demais. Ô Adilson, você acredita em estrela? Porque hoje você colocou o Matheus. O Matheus não fez uma grande partida quando ele pegou a bola, mas até achei que na marcação ele fechou direitinho, né? Mas a primeira chance que ele teve, ele foi lá, fez o gol e deu esse respiro para a equipe terminar, vencer o jogo. É a estrela dele, é a estrela do treinador. Você acredita em estrela? Eu acredito em trabalho. Estrela, claro que eu acredito. Eu sempre vejo, né? Às vezes eu olho para o céu, eu agradeço, sou católico, e eu enxergo bastante estrela. Ainda mais nesse céu bonito aqui em Fortaleza, né? Mas eu acredito muito no trabalho. E concordo com a tua avaliação. A intenção era ter essa válvula de escape, precisava ter acontecido mais, né? Aí nos aliviou no finalzinho. Então, pela velocidade que ele tem. Então, foi nesse sentido que a gente, quando você está sendo acuado, você tem um adversário, o Ganso sabe jogar, o Nenê sabe jogar, o Wellington nem, então eles têm o Daniel. Eles têm um time, os dois laterais vêm muito, aquilo que eu falei para vocês na coletiva, só que vamos elogiar o primeiro tempo também nosso, né? Eu tenho que enaltecer o primeiro tempo que nós fizemos. Então, para mim, me dá segurança, tranquilidade. Agora é outra pedreira, né? Palmeiras é outro jogo complicado. Adilson, você falou aí muito bem, o Palmeiras é o próximo adversário e há a possibilidade do Ceará ir joga lá sem o lateral esquerdo, né? O João Lucas saiu ali com o gelo na coxa, ainda vai ser reavaliado. Aí, como montar uma equipe sem o lateral esquerdo? Já pensa ali em 3 zagueiros? Já treinei hoje com o Brock. Pronto. Já está arrumado ali. É o da posição. Eu sei que ele é mais quarto zagueiro, mas é o lateral que eu tenho. E confio. E entrou bem, como entrou no jogo passado, né? Muito bem de quarto zagueiro. Então, tranquilo, estou bem sossegado, ele vem treinando bem, um grande profissional. Teremos dificuldade, né? Ali cai Dudu. Então, é um jogador também muito bom no 1 contra 1. Então, cair o William ali, enfim. Vamos ter atenção, mas o Brock, se o João não tiver apto, joga o Brock. Boa noite, Adilson. Boa noite. Na hora da mudança lá da entrada do Matheus, conversei com o Del na hora da mudança. Agora o Ceará mata o jogo no contra-ataque. Você mudou corretamente. Não é porque o Felipe está aqui não, mas nunca mais tinha visto o Felipe jogar o que jogou hoje. Jogou demais o primeiro tempo. Agora a pergunta é esta aqui, Adilson. Viagens, jogos... Não te preocupa este segundo tempo do Ceará fisicamente para os próximos jogos? Claro que preocupa. Quando você tem quarta e sábado, o jogo de sábado ele é perigoso.
Aí, às vezes, o treinador mexe e ele está inventando. Às vezes, ele protege determinado lado porque você tem uma avaliação antes. Você tem um fisiologista, você tem ali a preparação física nossa, que é muito competente. Você tem dados ali para analisar. Tem o lado forte do Palmeiras. Então, as pessoas também precisam compreender isso. E quando você elogia o Bachola, eu também estava vendo ele lá no campo do Atlético Paranaense. Então, eu já sabia do talento que ele tinha. Então, nós precisamos elogiar o primeiro tempo, elogiar jogadores que chamaram e foram importantes, elogiar o comportamento do torcedor e parabenizar. Eu estou nessa linha hoje. Adilson, boa noite. Boa noite. O emprego mais louco do futebol brasileiro é o de treinador. Acho que não. Você não sabe, até a gente nunca tem a noção de quando a torcida vai começar a criticar. Quando a torcida vai começar a criticar. A torcida hoje, no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, o Ceará se fechou lá atrás, a torcida começou a criticar bastante as substituições que aconteceram. Mas uma delas foi lá e fez o gol. E o Matheus Gonçalves, no caso, foi falado por alguns torcedores. Você acha que essas críticas dos torcedores eles podem ganhar sua confiança com o decorrer dos jogos, dos 9 que restam até o final do campeonato? Olha, toda crítica construtiva, eu cresço. Agora, eu tirei o Galhardo estava indisposto. Eu coloquei um jogador com velocidade. Eu vi que o Ricardinho já não estava dando os combates, saindo, tendo um pouquinho de dificuldade. Eu coloquei o Pedro Quem. Aí eu tive a lesão do João. Eu coloquei um jogador de ofício. Então, às vezes você não entende críticas. Elas precisam ser construtivas. Eu não vi. E não é o mais louco do mundo a função nossa. Por isso que tem que ter equilíbrio. Tem que ter tranquilidade, tem que ir para o treinamento, fazer aquilo que você acha que é o melhor. Eu esqueci de treinar o segundo tempo, né, Felipe? O primeiro tempo eu treinei. Eu não mandei baixar a linha. Pode perguntar para o Felipe depois. Eu treinei posse, eu treinei em posição. Faltou treinar um pouco de contra-ataque. Né? Só que o tempo nosso é desse tamanho, é pequeno. Amanhã eu vou treinar o pessoal que não jogou. Já é um treino à viagem. Aí vou treinar lá no São Paulo, no CT de São Paulo, pouco, né? 20, 30 minutos. O que pode acontecer no jogo contra o Palmeiras. Venceu hoje, estava 3-0, né? Venceu? Terminou 3-0? Então, vocês precisam entender isso. O torcedor eu sempre vou respeitar. Agora, eu tenho que fazer aquilo que eu acho que é importante. Ó. Eu vivo no futebol desde os 15 anos, eu pratico esse esporte. E sou apaixonado e trabalho demais. Então, eu não posso ir atrás de gritos. Eu tenho que ir atrás das minhas convicções, daquilo que eu estou fazendo e estou vivendo no dia a dia. Se vai agradar, aí eu sou profissional. Adilson, boa noite. Claro que toda vitória dentro do futebol é importante para as equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, mas se vencer um confronto direto numa situação que a gente está de afunilamento de campeonato, que frutos uma vitória dessa pode trazer lá para o fim da competição para uma equipe que busca fugir da zona de rebaixamento? Vários frutos, né? É importante, você joga a crise para o outro lado, você joga a pressão para o outro lado, só que o CSA ganhou, Chapecoense ganhou. Então, a gente sabe contra quem é a nossa briga, né, atualmente. Então, nós precisamos estar distante, né, e galgando. E hoje era muito importante esse jogo. Não vale 6 pontos, eram 3, mas você joga pressão para um grande clube, que é o Fluminense. Então, está todo mundo na briga. Então, temos que ter atenção. Já é um jogo desgastante. Depois, na volta, aí tem o Inter. Então, a gente tem que ter atenção. Eu tenho que conversar muito com o departamento médico, com o pessoal da fisiologia, com a turma lá do Flavinho, a área física, com eles. E jogo a jogo. Né? Então, é isto.
Adilson, só em relação ao pouco tempo que você tem para trabalhar, é muito claro isso, né? É mais na conversa, o que é a partir de agora, porque já tem um jogo no sábado contra o Palmeiras, você viaja amanhã, reapresenta, não dá para trabalhar com esse grupo que jogou esses 90 minutos, ou seja, você acabou de dizer que só treina 30 minutos no CT do São Paulo. Como fazer, Adilson? Eu trabalho muito tático. Então, se vocês perguntarem para os atletas aí, eu não dei 2 toques desde que cheguei. Não dei um coletivo desde que cheguei. Então, eu trabalho muito tático. O que pode acontecer no jogo contra o Palmeiras? É isso que vai ser trabalhado lá no CT do São Paulo. Essa é a minha linha de trabalho. Como essa coletiva é praticamente de pós e pré-jogo, né? Já tem outra viagem amanhã, eu te pergunto, o Palmeiras, embora tenha chance remota, mas briga por título, né? Sim, claro. O que te espera para essa partida de sábado? Jogo duro, difícil, bem treinado lá pelo Mano, um time leve, rápido, com ótimos jogadores, intenso. Então, vem de uma vitória, está buscando o título, mas nós vamos um jogo que nós precisamos ter coragem. Nós enfrentamos o Grêmio, nós enfrentamos o Santos, né? Então, e aí o Jorge Jesus elogia o Santos, elogia o Bahia e elogia o Corinthians. Nós já enfrentamos 2 que ele acabou elogiando. Então, é sinal que nós estamos no caminho certo. Nós enfrentamos de igual para igual esses adversários que hoje o grande treinador do futebol brasileiro, que é o Jorge Jesus, elogiou esses times. Então, eu fico feliz por eles, pelo empenho e dedicação deles. O Ceará, mas a equipe venceu o Fluminense. E agora, Adilson, antes em campeonatos brasileiros eram 4 vitórias para cada. O Ceará passa à frente, tem 5 vitórias dentro de casa contra a equipe do Fluminense, jogando aqui contra 4 do Fluminense. E esse tabu lá em São Paulo, é possível quebrar? É possível, por que não? Temos que acreditar. Vamos trabalhar. Eu aguardo ainda departamento médico, tem a viagem, enfim. Eu tenho uma ideia já, né? A gente já conhece o Palmeiras. E vamos colocar em prática no treinamento lá no CT do São Paulo. Boa noite, gente.